Vamos lá, aula 1, espaços vetoriais. Vimos então na aula 1 a definição de espaço vetorial. Um conjunto V não vazio é um espaço vetorial quando é definida uma soma e uma multiplicação escalar, e essa soma e essa multiplicação escalar satisfaz 8 propriedades que chamamos de axiomas de espaço vetorial. Então, aqui estão as 8 propriedades. 4 propriedades são referentes à soma, associativa, comutativa, vetor nulo e inverso aditivo. E 4 propriedades são relacionadas à multiplicação escalar, distributividade, associativa e multiplicação por 1. Ok? Na aula 1, vimos o conjunto das funções reais munido da soma de funções e da multiplicação escalar, e vamos agora mostrar que esse conjunto com essa soma e essa multiplicação escalar é um espaço vetorial, ou seja, a soma e essa multiplicação satisfaz esses 8 axiomas de espaço vetorial. Devemos verificar um por vez, né? Então vamos começar pelo 1, propriedade associativa, e como é um espaço de funções, vou chamar os elementos desses espaços de f, g, h, ok? Então a propriedade 1 afirma que f mais g depois somado com h é igual a f mais g mais h, ok? Então significa que fazer a soma da função f com a g e depois somar com a função h é igual a fazer a soma da função g mais h e depois somar com a função f. Para verificar essa igualdade, uma vez que é função, temos que verificar que a função, essa soma do lado esquerdo, é igual à função soma do lado direito. E duas funções são iguais quando elas coincidem em todo valor do domínio, né? Então temos que aplicar essa função num ponto x e verificar que a função do lado esquerdo aplicada no ponto x é igual à função do lado direito aplicada no ponto x. E desde que x é um ponto arbitrário no domínio, vai valer a igualdade dessa propriedade 1. Como é padrão nesses primeiros exemplos de espaços vetoriais, nós vamos reduzir ao fato de que os números reais é um espaço vetorial. Então, toda demonstração, cada passo, nós vamos reduzir a propriedade a uma propriedade equivalente de espaços vetoriais que os números reais satisfaz. Vamos lá, então, para ficar claro o que eu estou falando, vamos então fazer aqui, calcular a função f mais g mais h. Então, considerei aqui a função do lado esquerdo e vou aplicar num ponto x. Ok? A definição de soma de função, que está aqui embaixo aqui no exemplo 5, né? Então permite que a gente faça o seguinte passo. Então é f mais g aplicado no ponto x mais h de x, ok? De novo a soma de função f de x mais g de x mais h de x. Agora, esse valor aqui é um número real, é uma função real. Então, isso daqui, f de x é um número real, g de x é um número real e h de x é um número real. Então, agora usamos o fato de que os reais é um espaço vetorial. Então, os reais satisfaz a propriedade associativa da soma. Então, podemos escrever agora, então, f de x mais g de x mais h de x. Ok? Então, usamos o fato correspondente da propriedade 1 para números reais, que os números reais é um espaço vetorial. Então, isso daqui é igual, agora, pela soma de funções, a f
de x mais g mais h de x, que é igual a f mais g mais h, tudo definição de soma de função de x. Então chegamos à conclusão de que a função f mais g mais h, essa aqui destacado, é igual a essa outra aqui, porque elas são iguais quando aplicada num ponto x arbitrário do domínio. Agora vamos para a propriedade 2, propriedade comutativa. Então temos que mostrar que f mais g, a soma da função f com a função g, é igual à soma da função g com a função f. Então aplicamos a função f mais g no ponto x, definição de soma de função f de x mais g de x. Agora f de x mais g de x, isso aqui é um número real, f de x é um número real, g de x é um número real. Usamos a propriedade comutativa para números reais. G de x mais f de x, isso aqui é igual a g mais f de x. Então a função f mais g é igual à função g mais f, e está provada a propriedade comutativa para soma de funções. Item 3. Elemento neutro. Quem é o elemento neutro do espaço das funções? A função zero. Ok? Como é que é definida a função zero? É definida por 0x igual a zero. Então, a propriedade 3 é que f mais 0 é igual a f. Ok? Eu estou usando o zero tanto para denominar a função nula como o zero dos números reais. Então, vamos verificar, então, f mais 0x. Definição de soma, a gente escreve f de x mais 0x. Isso, então, é igual a f de x mais 0, definição da função zero. Isso aqui é igual, então, agora esse daqui é números reais. E os números reais, o zero é o elemento neutro. Então, o vetor nulo, né? Isso é igual a f de x. Então, a função f mais 0 é igual à função f. Elemento inverso, inverso aditivo, né? Então, quem que é o elemento inverso? A função menos f. Fazer a função menos, né? E ela é definida como menos f de x igual a menos fx. Nós temos que verificar, então, que f mais menos f é igual à função zero. Vamos, então, avaliar no ponto x arbitrário. F mais menos f no ponto x, por definição de soma de função, é f de x mais menos fx. Mas isso aqui é um número real. Temos que isso aqui é... Podemos escrever assim, né? Como usual, f de x menos f de x. Então, isso são números reais. Usamos, então, que os reais satisfaz essa propriedade por ser um espaço vetorial. Então, isso aqui é igual ao número zero. Mas o número zero é o valor da função nula, função zero, avaliado no ponto x. Então, f mais menos f é igual à função zero. Propriedade 5. Fazer aqui no cantinho, 5. Então temos que mostrar que agora são propriedades da multiplicação escalar. Alfa f mais g é igual a alfa f mais alfa g, propriedade distributiva. Então vamos aplicar alfa f mais g num ponto x. Ok, a definição agora de multiplicação escalar, isso é alfa vezes f
mais g de x. Agora a definição de soma, isso é alfa f de x mais g de x. Agora esse é um número real, sempre assim a gente sempre cai no fato de que a função aplicada no ponto é real e usa o fato de que os reais é um espaço vetorial. Então satisfaz a propriedade distributiva, alfa fx mais alfa gx. Isso aqui é igual então a alfa f mais alfa g aplicado no ponto x. Então tá aqui a propriedade 5, alfa f mais g é igual a alfa f mais alfa g. 6. Também distributiva. Alfa mais beta f é igual a alfa f mais beta f. Vamos avaliar então no ponto x. Alfa mais beta f avaliado no ponto x é igual, agora a definição de multiplicação escalar. Alfa mais beta é um escalar, vezes a função f de x, ok? Isso daqui agora são todos escalares, ou seja, números reais. Usamos então a propriedade correspondente para números reais, ou seja, os números reais satisfazem a propriedade distributiva, alfa fx mais beta fx. Isso aqui por definição, então, é alfa mais voltando. Isso aqui então fica alfa f mais beta f x. Então, alfa mais beta f é igual a alfa f mais beta f. Propriedade 6. Propriedade 7. Então, alfa beta f é igual a alfa vezes beta f. Avaliado no ponto x, alfa beta f avaliado no ponto x fica igual a definição de multiplicação alfa beta x, ok? Agora isso aqui são todos números reais, então podemos escrever alfa beta fx que é igual então a alfa beta f no ponto x. Então está aí a propriedade associativa da multiplicação escalar. Finalmente, o axioma 8, multiplicação por 1, né? Então temos que provar que 1 vezes f é igual a f. Então é só avaliar no ponto x, 1 vezes f de x. Definição de multiplicação é 1 vezes f no ponto x. Agora que você tem números reais, multiplicar por 1 em r, isso fica f de x. Então obtemos que a função 1 vezes f é igual à função f. E está assim verificado os 8 axiomas de espaço vetorial para o conjunto das funções reais.